gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu desconfio que nenhum subgênero do terror é mais vilipendiado do que os filmes found footage, né? Porque tem uma tonelada deles sendo produzidos ainda anualmente. O pessoal sempre fala que atingiu o limite e tal, mas nossa, é uma enxurrada todo ano e claro, então tem um monte de porcaria. E tem muita gente que acha assim, que é super simples você fazer um found footage, porque não precisa de dinheiro, um celular já dá conta, né? Um bom found footage, e existem vários, assim, não é tão simples de fazer. Eu descobri um documentário que inclusive está disponível no YouTube, em inglês, e a versão que eu vi legendada em espanhol, que se chama The Found Footage Phenomenon, que pode ser muito bom para fãs de filme de horror em geral. Eu sempre acho que a gente tem que conhecer aquilo que a gente gosta, né? E se a gente também tem canal de YouTube. Então eu assisti com prazer esse filme que tem 1h40 e tem uma história interessante, esse documentário. Só que antes de falar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É uma dupla de diretores que fez isso e é uma produção indie, uma produção independente, que depois acabou chegando ao catálogo do Shudder, um serviço de streaming muito bem posicionado, né, para nós fãs de horror, que tem lá nos Estados Unidos, que é de filmes de suspense, terror. O fato de ser uma produção independente pesa bastante na avaliação e na escolha, né, que os documentaristas fizeram dos filmes que eles vão elogiar mais do que eles vão considerar found footage melhor. Então, tem umas dois momentos em que fala assim que found footage não pode ser de grande estúdio, found footage não pode ter gente famosa, justamente por conta dessa contradição, vamos dizer assim, que tem entre você estar supostamente assistindo uma coisa que é real, né? Imagens resgatadas de gente anônima, gente real, só que tratando de temas fantásticos ou de terror ou o que quer que seja, tá? Então, quando eles vão falar, por exemplo, de Cloverfield, a gente sente uma certa reserva, né? Tipo, mas não é. Enfim, só que o documentário ele é bastante bom. Eu gostei muito. Tem aquela filosofia, né? Aquele povo racionalizando, gente que publicou livros sobre found footage, falando por que as pessoas gostam, as coisas, né? Os componentes adequados para cada filme de found footage. Então, por exemplo, todo filme de found footage que se preza tem que explicar por que as pessoas continuam filmando o que elas estão filmando, mesmo estando sendo mortas ali, né? E aí, além dessa racionalização, dessa explicação, você tem, durante 1h40, precursores. Eles vão até lá, o Drácula, o livro do Bram Stoker, né? Porque o livro do Bram Stoker é composto por quê? Por cartas, por documentos achados, né? Então eles vão montar essa genealogia, precursores do found footage, né? Aquela célebre peça no rádio que o Orson Welles descreveu a invasão dos marcianos aqui na Terra, no romance do H.G. Wells, né? E assim vai. E vai passar por filmes como o infame Cannibal Holocaust. Tem um monte de gente dando entrevista, um monte de produtor de found footage. Claro, a Bruxa de Blair, mas eles vão mostrar filmes anteriores à Bruxa de Blair. Vão fazer ligação com os snuff filmes, enfim. Ou Peeping Tom, lá dos anos 60. É um trabalho bem feito e com várias citações e vários diretores, né? Então, claro, a gente vai sentir falta de alguns filmes, por exemplo, Grave Encounters, tem um que é um filme sobre manicômio. Aliás, dá para fazer um documentário sobre found footage só de found footage em manicômios,
vou chegar daqui a pouco nisso. Então você fala, nossa, mas só uma linha, só uma frase sobre Grave Encounters. Grave Encounters é um bom filme de found footage, né? Mas assim, é um documentário que ele é introdutório. Eu não conhecia, né? Não conheço documentário que fale especificamente sobre found footage. Então esse found footage fenômeno, eu acho bastante bom. E ele dá pano, né, para manga, inspiração para outros documentários que aprofundem os temas, né, por exemplo, found footage sobre alienígenas, tal. E também sobre, por exemplo, eles falam bem rapidamente de Lake Mungo, né, que eu já resenhei aqui. Eles falam até de The Borderlands, aquele found footage britânico que eu resenhei agora em 2025 e tal. Lake Mungo é um mockumentary. Um mockumentary é parente de found footage, sim, mas dá um documentário à parte. Né? Porque tem um monte de mockumentaries de terror, de serial killer, de assassino, true crime e tal. Eles falam do filme Host, que eu já resenhei aqui, um filme pandêmico que se passa pelo Zoom, né? Ok, aquilo lá é um screen life, se passa em tela de computador, mediado em tela de computador. Desde o Unfriended, por exemplo, o Unfriended ganha uma linha só, talvez porque o Unfriended seja de um estúdio maior, tem o Searching que eles nem falam, mas enfim, os filmes Screen Life, aqueles passados em telas de computador, tarará, merecem um documentário à parte, porque eles têm uma história também, né? Eu já resenhei aqui um lá de 2002 que nem tinha esse nome ainda, Scream, né? Então assim, é um documentário que vai trazer vários filmes, vai desvendar algumas coisas. Por que tal filme é considerado cópia do Atividade Paranormal? Aí o diretor vai explicar, não, a gente já tinha sido gravado esse filme, mas demorou para lançar. Quando lançou, né? Também vai ter assim a ligação que existe entre desenvolvimentos tecnológicos e os filmes found footage, né? Conforme vai tendo tecnologia, vão se criando novas máquinas, novas imagens, você vai tendo found footage. E também você vai começar, se você nunca pensou sobre isso, a fazer algumas diferenciações dentre os próprios found footage. Por exemplo, a Bruxa de Blair, que é no finalzinho dos anos 90, tudo, foi gravado com película de cinema, né? O REC, por exemplo, já não é assim. Por quê? Porque, na verdade, é um outro tipo de found footage. É um programa de televisão, daqueles tipos, programas policiais, que a imagem está sendo... aquilo está sendo transmitido ao mesmo tempo agora. Então, assim, são essas minúcias narrativas que dariam mais documentários, mas que aí são, nesse documentário, são bastante bem já delineadas, né? Como todo documentário de um subgênero que é tão vasto, fica coisa de fora mesmo. O mundo inteiro produz found footage, né? Então é filão para muita coisa para discutir ainda. Gente, agora acho que já não existe mais, mas até há uns 2, 3 anos havia no mínimo, 2 sites bem grandes só sobre filmes found footage. Tá? Hoje em dia, acho que não estão mais. Mas então é assim, é uma produção que, nossa, ainda sai bastante. Tem muita porcaria, muita. Mas também tem muita porcaria de vampiro, muita porcaria de slasher, muita porcaria de possessão demoníaca, muita porcaria de tudo. Né? Eu acho que found footage, quando é bem feito e é tão criativo quanto qualquer outro subgênero de horror. Bom, eu trago sempre que eu posso found footage aqui, né? Eu não tenho preconceito, não. E adorei o documentário. Tchau.